Oi galera, eu sou o professor Lelo, vamos para mais uma questão de química. Essa questãozinha aqui é do ITA, tá? E também está falando de reações químicas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ao colocar-se um pedaço de magnésio em uma solução de ácido clorídrico, então você tem lá um frasquinho com a solução e joga esse pedacinho de magnésio lá dentro, tá? Verifica-se que ocorre aumento da temperatura e desprendimento de gás. O gás que se desprende é, sobretudo, e a gente tem lá as opções: hidrogênio, vapor de água, vapor de magnésio, mistura de vapores de magnésio e água e mistura de vapores de magnésio e hidrogênio. Só vamos prestar atenção aqui nos detalhes que é sempre bom a gente considerar, tá? Lá na última linha, quando ele dá o comando da questão, ele fala o gás que se desprende é sobretudo. Então, o que ele está considerando é que pode acontecer uma coisa ou outra aí, mas tem um gás aí que vai estar em maior quantidade, que nem importa a quantidade dos outros, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele fala ali que ocorre aumento da temperatura, tá, a gente pode considerar então, bom, mas quanto é esse aumento? Se aumentar só um pouquinho, não faz diferença. Mas se aumentar muito, aumentar tipo 100 graus, aí a gente está falando de uma solução aquosa, então se aumentar 100 graus, essa água vai passar para o estado gasoso, e daí eu fico na dúvida lá se tem vapor de água ou não. Então, por isso, a gente tem que prestar muita atenção quando ele diz sobretudo. A gente quer saber qual é o principal componente gasoso que aparece aí, tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa situação da questão? A gente está colocando o magnésio sólido em presença de ácido clorídrico. Ou seja, se eles tiverem afinidade, se tiverem as condições, eles vão reagir, tá? Analisando já por cima, a gente tem um metal com um ácido, então provavelmente essa reação acontece, né? E que tipo de reação é essa? Vamos lá, o magnésio é uma substância simples, que é formada por apenas um elemento, e a gente tem o ácido clorídrico, uma substância composta. Se eu coloco uma substância simples para reagir com uma substância composta, eu tenho uma reação que é do tipo simples troca ou deslocamento, tá? E quando se fala em reações de simples troca ou deslocamento, é muito importante que a gente saiba se a reação acontece ou não. A gente precisa lembrar dos critérios para que a reação aconteça, mais especificamente das filas de reatividade. Então a gente tem lá o magnésio, que vai entrar no lugar ou do hidrogênio ou do cloro. É assim que funciona uma reação de simples troca. E a primeira coisa que você tem que pensar é, bom, quem que tem que sair para o magnésio entrar? Quem sai é o hidrogênio ou quem sai é o cloro? Como que eu vou descobrir isso? Vamos lá, pensa o seguinte, o magnésio é um metal. Se ele é um metal, ele não pode entrar no lugar do cloro, que é um não metal. Se ele é um metal, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Então, você pensa lá na fila de reatividade para os metais. Essa fila de reatividade, lembre-se, a família 1A e 2A são os mais reativos de todos, tá? Se você pega um pedacinho de sódio, por exemplo, que é o metal da família 1A, e joga lá na água, esse troço explode. É uma reatividade muito grande, tá? Depois, a gente tem os metais comuns, que são reativos, mas são menos reativos que os metais das famílias 1A e 2A, que os metais alcalinos e alcalino-terrosos, tá? Depois a gente tem o hidrogênio, que não é um metal, mas que está lá em todos os ácidos, então costuma reagir com os metais, por isso que ele está aqui nessa fila. E por fim, a gente tem o que a gente chama de metais nobres, que é prata, ouro, platina, esses caras aí que são os menos reativos. Inclusive, um dos motivos deles serem nobres, deles serem valiosos, é justamente essa baixa reatividade, né? Então a gente tem poucas chances de danificar, por exemplo, um objeto de ouro, porque ele é bem pouco reativo com o oxigênio do ar, por exemplo, né? Então tá lá a nossa fila de reatividade, agora a gente tem que se localizar nessa fila de reatividade, tá? O magnésio, ele tá lá na família 2A, então ele é um dos mais reativos. E a gente tem o hidrogênio, que é com quem ele vai trocar de lugar. E lembre-se sempre dessa lógica, quanto mais reativo, melhor, ele consegue tirar o outro lá e entrar no lugar dele. Como o magnésio é mais reativo que o hidrogênio sai para que o magnésio entre. E aí a gente tem lá magnésio reagindo com ácido clorídrico, o magnésio sai e entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai embora. Então o hidrogênio, quando ele vai embora, ele sai como uma substância simples. Quando o magnésio se junta ao cloro, ele forma uma substância composta, tá? Quando o magnésio se juntar ao cloro, lembre-se, a gente vai formar um sal. O magnésio forma cátion, o cloro forma ânion. O magnésio, por estar na família 2A, forma um cátion com NOx, com carga, mais 2. E o cloro, lá na família 7A, ele forma um ânion de NOx menos 1. Tá? Então, quando eu for fazer a fórmula
dessa substância, que é um sal que eu vou formar, é só cruzar lá o 2 do magnésio para baixo, o 1 do cloro para baixo, e a gente tem lá o MgCl2, o cloreto de magnésio, que é um sal solúvel em água, então ele fica lá aquoso, beleza? E daí o hidrogênio, quando sai, ele vira uma substância simples. E aí, muito cuidado, não existe hidrogênio simplesmente na natureza. O hidrogênio como substância simples é H2, é o gás hidrogênio. E aí a gente já resolveu a questão, né? Qual que é o gás que está lá principalmente? É o gás hidrogênio que é produzido nessa reação. Ele com certeza vai estar em maior quantidade que qualquer vapor que possa aparecer aí, né? Então a gente já sabe que o gás hidrogênio é que é produzido. Só para não perder o costume, vamos balancear essa equação aqui, basta colocar um 2 ali na frente do ácido clorídrico, que a equação já está balanceada. E a gente já viu a nossa resposta, está lá na letra A, o gás hidrogênio. Esse é o que é produzido em maior quantidade. Beleza, galera? Nos vemos na próxima, bons estudos, até mais!